As revistas Época e Veja publicaram em 2005 artigos sobre a Igreja da Cientologia, um grupo religioso de autoajuda que tem atraído vários famosos de Hollywood, entre eles Tom Cruise, John Travolta, Juliette Lewis, o cantor de soul Isaac Hayes, e Lisa Marie Presley, a filha do Elvis Presley. As reportagens de Época e da revista Veja são oportunas, pois a Cientologia é um grupo que já exportou suas doutrinas para cerca de 150 países do mundo. Esta palestra pretende demonstrar em que a Cientologia difere das doutrinas básicas do cristianismo e pretende oferecer uma alternativa com base na fé cristã aos que estão em busca de salvação, paz e significado na vida. A Cientologia foi fundada por Lafayette Ron Hubbard, nascido em 1911 e falecido em 1986. Ele nasceu em Tilden, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Ele passou a maior parte da sua infância numa cidade chamada Helena, no estado de Montana. Ele estudou também na Universidade de George Washington e, de acordo com suas publicações, graduou-se com mérito em engenharia civil. Entretanto, os registros da universidade indicam que ele frequentou a escola somente por 2 anos e que no segundo ano foi reprovado em física e submetido ao conselho acadêmico. Hubbard foi escritor de livros baratos de ficção científica e de aconselhamentos que promovem os poderes da mente humana. Em 1950, ele publicou seu livro mais conhecido, intitulado A Dianética, Ciência Moderna da Saúde Mental, o qual se tornou o texto principal do seu movimento religioso, iniciado em 1955. Hubbard pregava que o ser humano é imortal, mas precisa limpar sua mente dos traumas que viveu nesta e em outras encarnações, se quiser se desenvolver mentalmente. Na segunda parte da década de 70, Hubbard desapareceu de vista do público e da própria família e passou a viver em reclusão. Eu não coloquei para vocês uma informação, mas ele tinha um veleiro que ficou conhecido como Sea Org, ou então Sea Organization, Organização do Mar. E ele levava para ali várias pessoas do grupo, a cúpula, a liderança, e passava muito tempo neste veleiro em alto mar. Okay? Algumas fontes sugerem que ele se encontrava na Califórnia, nesse período que ele estava em reclusão. Em 1982, o seu filho, Ronald DeWolf, entrou com uma petição num tribunal da Califórnia para ser nomeado procurador dos bens do pai, ao alegar que ele morrera. O tribunal descobriu, porém, que Hubbard ainda estava vivo. DeWolf foi um dos 5 filhos e mudara seu nome para denunciar o pai, ao afirmar que ele era um dos maiores trapaceiros do século. Ron Hubbard morreu em 1986. Durante seus últimos anos de vida, ele se tornara um verdadeiro eremita. Entretanto, deixou para trás um movimento que em 1985 orgulhava-se de ter aproximadamente 3 milhões de adeptos. Atualmente, o grupo é liderado pelo reverendo Heber Jentzik, que nasceu em 1935, e o David Miscavige, que nasceu em 1960, e afirma ter mais de 10 milhões de adeptos no mundo. Então, essa é uma informação passada pelo próprio grupo. Como a Igreja da Unificação do Reverendo Moon e a meditação transcendental, a Cientologia reorganizou-se e reagrupou-se a fim de propagar com sucesso suas preposições religioso-filosóficas com um formato secular. Além da educação, a organização envolve-se também com saúde, negócios, entretenimento e publicação de livros. Uma técnica de recrutamento usada com frequência na Cientologia consiste em perguntar às pessoas nas ruas se gostariam de fazer um teste de personalidade grátis. As respostas são colocadas num gráfico e os resultados são mostrados ao voluntário. Na maioria das vezes, as teses mostram a presença de engramas dentro da mente reativa das pessoas. Veja bem, eu coloquei no fim aí do seu esboço um glossário.
onde você vai ver a definição desses termos. O que é um engrama, o que é auditor, o que é tetan e outros termos que aparecem dentro da cientologia. Tá? Mente reativa também eu coloquei. Né? Entretanto, tal comprovante de personalidade é a única parte gratuita do processo. De acordo com as últimas pesquisas, o custo para se passar por um processo de limpeza ou de purificação não custa menos de que $2.500. Então seria hoje aqui no dinheiro do Brasil mais de R$5.000 para você ficar limpo dos traumas e assim por diante. É uma boa grana. Depois de alcançar o estado de limpeza, o iniciante precisa participar de cursos com o nome de tipo certeza de limpeza. Este, com 5 horas de duração, já custa $2.800. Nesse estágio, o limpo é capaz de passar para cursos mais avançados para se tornar um OT, operador Tetan. Existem 9 estágios de OT, ou de operador Tetan. O custo para quem deseja realizá-los é de mais de $80.000. Aí já não é um bom dinheiro, aí é muito dinheiro. $80.000, nós estamos falando aí perto de R$170.000. É um dinheirinho, diria um dinheirão. Né? De acordo com a revista Época, a Igreja da Cientologia é alvo de centenas de denúncias e condenações judiciais por delitos que vão de fraude fiscal à chantagem. Por essa razão, a estratégia de expansão do grupo mira agora os países em desenvolvimento, onde há menos informação sobre as denúncias contra a seita. E muita gente não fala inglês, pois não entende os sites com acusações contra os cientologistas. Então, vocês entenderam, a internet está eivada, está lotada de informações contra a cientologia. Tá? E a cientologia, ela é rápida e ela é cruel para calar os seus opositores. Né? Então, são muitos processos e mais processos. Grandes mídias na América do Norte estão respondendo a processos por causa da cientologia. Tá? Se não me engano, a rede ABC, que é uma das maiores redes da América do Norte, por causa de reportagens sobre a cientologia. Mas isso é próprio mesmo de grupos abusivos. Né? Eu me lembro, não faz muito tempo, uma denominação aqui no Brasil, um grupo que se diz igreja, também processou a Folha de São Paulo em mais de 50 processos em diversas partes do Brasil. Né? E causou uma comoção muito grande na mídia, na imprensa, porque a Associação Brasileira de Imprensa e outros órgãos de imprensa se levantaram veementemente contra essa atitude. Então, o que essa igreja fez? Ela pegou pessoas, por exemplo, lá do Acre, do Rio Grande do Sul, do Rio, de Brasília e de cidades do interior. E eu me senti ofendido com a reportagem da Folha de São Paulo. Como sentiu-se ofendido se o jornal nem chega lá? É tão longe aquilo que a pessoa nunca leu o artigo. Ela simplesmente emprestou o seu nome para processar a Folha de São Paulo e o judiciário foi dando grande causa para o jornal, um processo atrás do outro. Mas é cansativo. Você tem que responder a processo em diferentes lugares no Brasil. Isso é extremamente desgastante. Mas religiões abusivas funcionam dessa maneira. Né? Então, como eles não têm argumento para calar a voz contrária, ou como eles têm culpa no cartório e não querem ser expostos, então isso acaba acontecendo também. Okay? Na Indonésia e na Gâmbia, por exemplo, os princípios da religião já são aplicados nos sistemas carcerário e educacional. Da Venezuela saem missionários para os países vizinhos da América do Sul. O mercado mais cobiçado pela cientologia, no entanto, é o Brasil. O movimento já possui 2 missões na capital paulista e uma em Jundiaí, no interior do estado. De gente famosa no Brasil, por enquanto, só a Mônica Bonfilho, escritora esotérica, aderiu ao culto. E no Brasil, o número de fiéis talvez esteja em torno de 200 pessoas, ou um pouco mais agora.
A Mônica Bonfilho, quando esse movimento da nova era estava no auge, na década de 90, ela escreveu um livro chamado Anjos Cabalísticos, né? E ela tem muita tendência para o esoterismo. Tá? A revista Época informou também que a cientologia chegou ao Brasil em 1994, através de Lucian Winter, sua principal líder e porta-voz no país. A editora Ponte publica os livros do movimento. Segundo a revista, Lúcia coordena as atividades do grupo e organiza as palestras, como as do venezuelano Agustín Pinto, que esteve em dezembro de 2004 em São Paulo. Nesses encontros, o grupo se apresenta sob o nome de Dianética, uma terapia que levaria os participantes à iluminação espiritual. Então, observe este termo muito interessante. Um dos alvos é levar a pessoa à iluminação espiritual. Nesse encontro realizado na cidade de São Paulo, e que durou 2 horas, Pinto só mencionou a palavra cientologia nos últimos minutos da palestra. Muitos dos presentes não sabiam que se tratava de uma religião. Agora, a revista Veja resumiu assim o mito da criação, segundo o fundador da Igreja da Cientologia. E isso é muito interessante. Há 75 milhões de anos, dezenas de planetas se reuniam numa espécie de confederação das galáxias, governada por um líder maligno chamado Xenu. Xenu com X aí para quem vai me ouvir depois. Para sanar o problema do superpovoamento nesses planetas, Xenu teria segregado bilhões dos seus habitantes na Terra. Eles foram mortos com bombas de hidrogênio e seus espíritos, os tetãs, passaram a vagar pelo planeta. Depois disso, os tetãs foram submetidos foram submetidos a um processo que os tornou inaptos a tomar decisão, quer dizer, eles não conseguiam mais tomar decisão. Cada habitante da Terra atual seria uma reencarnação desses espíritos. Com seus infindáveis e caríssimos cursos de aperfeiçoamento, a cientologia promete aos adeptos a possibilidade de despertar seus poderes espirituais adormecidos por meio da desintoxicação física e de exercícios mentais. Então você e eu somos esses maus espíritos aí, né? Segundo eles, estão precisando aí de melhorar, né? De acordo com o artigo, Hubbard afirmava que todo o mal que acontece na vida do ser humano fica arquivado na mente reativa e se torna uma fonte de estresse, de ansiedade, depressão, agressividade e pessimismo. Para resolver tais problemas, a cientologia sugere o uso do eletropsicômetro, ou eles chamam de emitter, ou emitter, né? Um aparelho que mede o nível de estresse, usando uma tecnologia parecida com aquela dos detectores de mentiras. As pessoas são abordadas em lugares públicos e, uma vez verificado o estresse, encorajadas a passar por uma desintoxicação química do corpo. Para evoluir, o adepto tem de fazer muitos cursos que chegam a custar milhares de dólares, como já mostrei anteriormente. A igreja ameaça com processo quem divulgar o conteúdo dos cursos, pois conhecer tais revelações de forma errada pode levar à morte por pneumonia. Então, tomem cuidado. É incrível, né? De fato, tem assim, é uma coisa muito parecida com revista essas revistas, né? Revistinhas. E tem gente que crê, né? E assim entrega grandes somas de dinheiro porque creem em tais informações. A cientologia já produziu vários dissidentes, eu diria muitos dissidentes. Um deles, Arnaldo Lerner, mantém um site chamado Exposing the Con, Expondo a Trapaça, no endereço www.lernanet.com. Lerner foi processado por divulgar na rede escritos sagrados, pelos quais a seita costuma cobrar uma fortuna. Lerner descreve o que classifica como manipulações e
tentativas de extorsão dos seguidores do culto durante os processos de audição. Segundo seus próprios relatos e de outros ex-cientologistas, os auditores buscariam arrancar segredo dos fiéis durante o processo para depois chantageá-los e usar essas informações contra eles. Tá? Segundo a revista Época, a cientologia está envolvida em disputas judiciais em quase todos os 40 países em que está presente. E aí eu quero fazer menção de dois pesquisadores muito confiáveis na América do Norte. O primeiro, John Ankerberg, e tem um programa de TV, de debates, o John Ankerberg Show. E o John Eldon, que é um excelente pesquisador também, já com vários livros publicados. Eles informam que através de um conselheiro chamado auditor, a cientologia oferece um método para resolver os problemas da humanidade. Os auditores localizam e resolvem os engramas. O que são os engramas? São experiências traumáticas passadas que dificultam a verdadeira iluminação espiritual. A cientologia afirma que pode, eventualmente, libertar o espírito humano de sua escravidão ao mundo material. Eu coloquei também para vocês, está documentado na nota de rodapé, uma declaração de Jean-François Maillet, que também escreveu o seu livro Novas Seitas. E ele diz assim: o objetivo da cientologia não é obter o perdão dos pecados, mas chegar a pagar os engramas. Ela não insiste tanto em cerimônias, embora tenha serviços religiosos para os casamentos, funerais, etc., mais preferentemente no que se poderia chamar de ritos tecnológicos. A meta definitiva para a humanidade não é a salvação, mas a sobrevida, não somente no sentido biológico e etc. Agora, algumas doutrinas básicas da cientologia. O que a cientologia ela crê sobre Deus? Ela diz que o universo contém muitos deuses e existem divindades até mesmo acima desses deuses. Então, ela crê no politeísmo. E aí ela se aproxima bastante do mormonismo, que também crê na existência de muitos deuses. Teve uma autoridade mórmon que já declarou que existe mais deuses do que a areia que está na praia do mar. Então, é um politeísmo, né? O cristianismo, por outro lado, é estritamente monoteísta, né? Nós vamos encontrar em Deuteronômio 6,4: ouve, ó Israel, o Senhor é um. Isaías 44:6, né? Não há outro Deus além de mim. Isaías 44:8 vai falar a mesma coisa, né? Então, a fé cristã, ela é monoteísta. A igreja sempre confessou um Deus, o Pai Todo-Poderoso, de acordo com o credo de Nicéia, lá no início, né? No ano 327 da era cristã, o qual se manifesta em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E o que a cientologia crê sobre Jesus Cristo? Ela diz assim: nem o Senhor Buda e nem Jesus Cristo eram OT, ou operadores tetãs do nível mais elevado, de acordo com as evidências, com as provas. Eram apenas uma sombra limpa acima. É só isso. Neste ponto, a cientologia enquadra-se num padrão previsível junto com outros grupos orientais que demonstram alta consideração por Jesus como um avatar, mas negam seu lugar exclusivo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como o próprio Deus, unigênito, não criado, tendo a mesma substância que o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. E de novo o credo niceno. Numerosas passagens das Escrituras refletem a cristologia da igreja, tais como João capítulo 1 e assim por diante. Eu vou voltar nesses versículos. É interessante como alguns grupos têm Jesus assim, numa estima muito elevada, respeitam Jesus. Por exemplo, o Espiritismo não hesita, o kardecismo, em dizer que Jesus é um mestre elevado. O movimento da Era de Aquário, Jesus é um avatar. Ele é um dos Budas que surgiram na humanidade, mas a Bíblia nunca aceita isso, né? A Bíblia nunca aceita. Então a Bíblia, ela é muito clara em João capítulo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
E no versículo 2 diz, ele estava no princípio com Deus. E João 1:3 diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vamos encontrar também em Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 17, que Jesus, todas as coisas, ele é o Criador do mundo invisível, das coisas visíveis e invisíveis, reinos e potestades, poderes e potestades. E nós vamos encontrar ainda em Hebreus capítulo 1, versículo 1, Deus falou antigamente aos nossos pais pelos profetas, mas hoje nos fala pelo Filho. E o livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, ele tem um propósito, quando ele escreve a carta aos Hebreus, de exaltar a Cristo, de mostrar quem é Jesus, e de expressar também, não apenas o seu papel sacerdotal, como sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, mas também de revelar, de mostrar a divindade do Senhor. E eu acho fantástico, por exemplo, Hebreus 1:8, diz assim, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono dura para todo sempre. O Pai Celestial, reconhecendo a divindade do Filho, diz dele em Hebreus 1:8, o teu trono é um trono de equidade. Ó Deus, o teu trono é um trono de equidade. Então é muito importante isso. A cientologia relega a cruz como um símbolo antigo introduzido por pleclaros. Pleclaros significa ilustres, prestigiosos, por ilustres 1 milhão de anos atrás. Apesar disso, a cruz é um símbolo fundamental para a igreja, que não pode ser desprezada na tradição bíblica de maneira alguma. Esta foi a palavra de Pedro no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando ele pregou na praça de Jerusalém. Vocês o crucificaram. E a palavra cruz, ela não se aparta mais dos escritos do Novo Testamento. É Paulo quem vai dizer isso, em Gálatas capítulo 6, versículo 14, mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para a qual eu estou condenado para o mundo e o mundo para mim. A cruz, que coisa fantástica, é que Cristo carregou sobre si, levou a sua cruz para ser crucificado nela no Monte Calvário. Então alguém me perguntou há poucos dias no programa de rádio, e a cruz? A cruz é um símbolo do cristianismo, ela é um símbolo do cristianismo. Eu não uso crucifixo, mas eu nunca vou encrencar com quem usa, eu não vou encrencar. Aliás, muitas igrejas cristãs, elas têm a cruz na sua torre, tem a cruz na sua torre. E tem muitos lugares no mundo, onde até as igrejas pentecostais, incluindo aí as Assembleias de Deus, em vários países, as Assembleias de Deus usam a cruz na torre das suas igrejas, porque é um símbolo cristão. Então, aquele instrumento que é visto na Bíblia, à luz do Antigo Testamento, como maldição, como maldito, por causa de Cristo, ele se torna um símbolo do cristianismo. Porque é isso mesmo que aconteceu. Cristo foi feito maldito por nós, porque a lei de Moisés dizia isso, maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Então ele levou sobre si os nossos pecados, nossa maldição, nosso inferno estava sobre ele, e foi por causa do seu sofrimento, da sua dor, que nós ficamos libertos da dor. Que bênção o que a morte substitutiva, vicária de Cristo fez por nós lá na cruz. Então nós vamos ver muito isso. Pecado, a cientologia diz que não existe nada como pecado ou como mal, e aqui é uma contradição, porque eles mesmos dizem que os engramas são experiências ruins do passado, traumas e tudo isso, isso não é mal? Como é que eles dizem não existe mal, não existe pecado? E nisso aqui a cientologia se aproxima muito da ciência cristã, e até tem muito a ver aqui com a teologia da prosperidade, porque passa a existir uma negação. Você não pode falar nada negativo, não pode falar. Se você falar, acho que vou ficar gripado, agora vai mesmo, você só tem que falar coisa boa. Então se você tiver com o braço na tipóia, porque quebrou o braço, e alguém perguntar, o que foi? Não foi nada.
Mas por quê? Mas o que aconteceu que você está completamente pai? Não aconteceu nada. É perigoso estar com curativo, né? E a pessoa perguntar: o que é esse curativo na sua cabeça? O que você está vendo? Não tem curativo nenhum aí na minha cabeça. Uma negação constante, só negando o tempo todo, né? Então, a ciência cristã, que influenciou também a Seixinoe, traz esse tipo de posição também. Para a cientologia, o inferno é uma invenção e um mito. É uma fraude cruel, perpetuada pelos miseráveis, para que outros sejam tão miseráveis quanto eles. E aqui, com certeza, a cientologia coloca Jesus como um tremendo do miserável, porque Jesus falou sobre o inferno. Jesus não deixou de alertar sobre o inferno, porque Jesus veio para isso, para tratar disso, para levar sobre si o nosso inferno, como eu falei agora há pouco. Jesus conhecia e conhece o mundo espiritual, conhece tudo. Eu costumo até dizer que Jesus, apesar de nunca ter pecado, não existe ninguém que entende mais de pecado do que Jesus, sabia disso? Ele nunca pecou, mas não tem ninguém que entende mais de pecado do que ele. Então Cristo sabe de tudo, dos horrores da condenação eterna, do poder das trevas, do poder do mal. Jesus sabe disso, né? E tratou com isso na cruz. Na cientologia, a salvação para eles é liberdade do ciclo de renascimentos. E neste ponto pode-se ver claramente como a cientologia adota os conceitos do hinduísmo sobre a reencarnação. Viver muitas vidas, a roda da reencarnação, que no hinduísmo é chamada de samsara, né? E você fica indo e voltando, e você vai morrer e voltar milhões de vezes. Não são só algumas vezes, não. São milhões de vezes. Até um dia você se livrar daquela roda e você então vai se fundir com o universo, alguma coisa assim. Vai para outro lugar, né? Então é uma coisa muito complicada, como você disse. Todas as crenças religiosas, eles dizem, são caminhos que conduzem à salvação. E o que é que a cientologia diz sobre o céu? Não existe céu no sentido em que a Bíblia o define. Entretanto, ele existe na forma de incorporação de um estado deificado, né, ou divinizado, ao qual a humanidade pode retornar. Agora eu quero apresentar uma resposta bíblica, e eu faço isso com um propósito. É preciso que as pessoas que vêm aqui, no nosso encontro apologético, elas recebam ferramentas para responder a tais questões. Porque você vai encontrar isso no seu dia a dia. Você vai encontrar isso no seu trabalho, na faculdade, na universidade, na vizinhança, com amigos, em qualquer lugar. Você pode encontrar pessoas que vão desafiar você em relação à fé e por que você crê. Como diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Eles vão perguntar a razão da esperança que você tem. Por que você tem essa esperança? Por que você abraçou a Cristo? Por que você professa o cristianismo? Por que você diz ser um seguidor de Jesus? Então eu quero, neste momento, apresentar aqui uma refutação bíblica e que vocês levem também isso com vocês. A Bíblia Sagrada proclama enfaticamente a singularidade de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sua vida, morte de cruz e ressurreição física dentre os mortos são o fundamento da fé cristã e garantia da vida eterna após a morte física de toda pessoa que nele crê. Embora as palestras da cientologia tentem levar os seus participantes à iluminação espiritual, o Evangelho de João apresenta Jesus Cristo como a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Isso está em João capítulo 1, versículo 9. O próprio Jesus declarou em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E Jesus sabia o que ele estava dizendo. Quando a cientologia propõe libertar o espírito humano da escravidão ao mundo material, ela entra em contradição com a palavra de Deus. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Jesus, como atestam as suas palavras, em João capítulo 8, versículos 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, realmente sereis livres.
O único caminho para a iluminação espiritual e para a salvação da alma é Jesus. São suas essas palavras em João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Observe que Jesus não disse ser um caminho. Ele não usou o artigo indefinido, mas ele diz o caminho. Jesus usa o artigo definido para dizer não existe outro. Eu sou o caminho. Se Cristo tivesse dito, eu sou um caminho, eu sou um bom caminho para ir ao Pai, eu sou o melhor caminho para ir ao Pai, nós já estaríamos tremendamente complicados. Tremendamente complicados. O cristianismo já estaria numa grande complicação. Mas Cristo sabia o que ele estava dizendo. E sempre soube. E em valores espirituais, em termos de vida eterna, em termos de salvação da alma, de plano da salvação, é Cristo quem tem a maior autoridade. Ninguém tem maior autoridade do que Ele. Ninguém. E é Ele quem diz isso. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então não tem para ninguém a partir deste momento. A crença na reencarnação ou em vidas passadas contradiz a doutrina da salvação em Cristo, apresentada na Bíblia Sagrada. É impossível conciliar a reencarnação com a expiação de Cristo na cruz em favor do pecador. A palavra de Deus declara que o ser humano só pode ser purificado dos seus pecados através do sangue de Jesus e não através da reencarnação. Olha o que diz 1 João capítulo 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, ou mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o que eu acho muito interessante, que o verbo purificar aí está no presente contínuo, que Cristo nos purifica hoje, continuará nos purificando amanhã, e nós entraremos nos céus, purificados dos nossos pecados. Nenhuma mancha estará em nós, na nossa alma, quando nós passarmos pelos portais da glória. Nenhum resquício do pecado foi embora para sempre, porque o sangue de Jesus, Ele nos lavou. Não tem sabão que possa lavar, não tem tintureiro, tinturaria que pode lavar a nossa alma, não tem recurso, não tem sacrifício, não tem lágrima, não tem dor, não tem ritual, nada, é só o sangue de Jesus que pode nos purificar dos nossos pecados. E por causa do sangue de Jesus, nós temos ousadia para viver a vida espiritual. Nós levantamos a nossa cabeça, nós proclamamos a nossa fé, nós não nos envergonhamos do Evangelho, nós sabemos de onde nós viemos, estávamos mortos em nossos pecados, nós sabemos em quem estamos hoje e nós sabemos para onde vamos. Nós não somos náufragos da fé, não estamos às apalpadelas, sem bússola, sem direção, não tem perigo nenhum. Pode acontecer os icebergs, pode vir a luta, pode vir tudo, levantar-se o inferno, mas nós somos a geração lá da frente, nós somos o povo futuro, povo que Ele escolheu para viver com Ele por toda a eternidade. É assim que eu creio, glória a Deus. E nós vamos ver aí, veja ainda, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Esta palavra está em Apocalipse capítulo 1, versículos 4 e 5. Na sua visão apocalíptica, lá na ilha de Patmos, João, quando teve a sua visão, em Apocalipse capítulo 7, versículo de 9 a 14, ele descreve, ele viu uma grande multidão diante do trono de Deus, de todas as tribos e línguas e povos e nações, que havia sido purificada no sangue do Cordeiro. De acordo com o comentário do livro de Jean-François Maillet, a cientologia não tem por objetivo obter o perdão dos pecados, mas apagar os engramas, e nem tem por meta a salvação, mas a sobrevida. Ora, tudo isso contradiz também a Bíblia Sagrada. Ao anunciar o nascimento de Jesus, o anjo declarou em Mateus capítulo 1, versículo 21, Ele porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui, graças a Deus, a Bíblia não diz, e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele vai dar prosperidade para muita gente, e todo mundo vai ter mansão e carrão, não é isso.
porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados e não nos seus pecados. Cristo não nos salva nos nossos pecados, Ele nos salva dos nossos pecados, né? É bem diferente. E aí Paulo escreveu aos Romanos sobre, Romanos aí tinha que estar com letra maiúscula, o meu aqui está com minúscula, sobre o objetivo do Evangelho. E em Romanos 1,16 diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Numa época em que o Evangelho não tinha um grande currículo, numa época em que o Evangelho não tinha ainda suas catedrais, suas universidades, não tinha produzido os seus grandes vultos, numa época em que era só perseguição, a suspeita em relação ao cristianismo, ela era imensa, os ataques vinham de todos os lados, do templo, da sinagoga, vinha dos gregos, vinha dos romanos, vinha dos judeus, de toda parte, e até daqueles de dentro da igreja. E foi numa época dessa, em que o Evangelho foi muito mais perseguido do que tem sido hoje, que Paulo se levantou dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós no mundo hoje em confusão por toda parte, confusão dentro da igreja e fora da igreja, na sociedade, confusão de crenças e de ideologias e tantas contradições. Como é que nós vamos nos envergonhar dessa palavra? Jamais. Não tem alternativa, não há outro caminho a não ser Jesus. Portanto, o perdão dos pecados e a salvação eterna são temas centrais dos ensinos de Jesus. Como está escrito em 1 Timóteo 2,4. Esse é o desejo de Deus, que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo escreveu que a graça de Deus, que é Jesus, se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Isso está em Tito capítulo 2, versículo 11. Paulo acrescenta ainda que Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Verifique depois Tito capítulo 2, versículo 14. E é o que Pedro também testemunha em Atos capítulo 4, versículo 12, corrija aí, não é 3, é 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome. À luz da Bíblia Sagrada, tudo que procura substituir a Cristo não tem valor para a salvação da alma e deve ser rejeitado. Por isso que a fé cristã não vai mesmo abraçar florais de Bach, astrologia, reencarnação, duendes e gnomos, superstições, simpatias. Por isso que o crente tem que desprezar mesmo pata do coelho, ferradura, o elefante branco e um punhado de outras coisas. Nós não precisamos disso, porque tudo que tenta substituir Cristo para a salvação da alma deve ser rejeitado. Nós não precisamos nem de copo d'água em cima do rádio. Nós não precisamos, porque Cristo é a água da vida. Não precisamos disso. Paulo disse que preferiu abandonar tudo o que fosse necessário para ganhar a Cristo, Filipenses 3,8. Isso, porém, deve ser feito sem imposição. A fé cristã não pode ser forçada sobre uma pessoa ou um povo. Se eu pudesse, eu usaria um revólver para fazer apelo. Alguém quer aceitar Jesus? Até estou me lembrando, no início da Assembleia de Deus, teve um irmão que ele se converteu, e ele ouvia falar que numa cidade eles batiam nos crentes. É só chegar crente lá que leva uma surra. E ele, naquele fervor de novo convertido: eu vou lá, eu vou pregar lá, eu vou para lá. E ele botou um revólver na cintura e foi. Chegou lá na cidade, foi lá para a praça, começou a cantar, a turma já começou a juntar em volta dele, iam pegar ele, dar um couro nele, e na hora que ele viu que a situação estava feia, puxou o revólver. Na minha mão direita eu tenho a morte, e na minha mão esquerda eu tenho a vida. É a Bíblia. Vocês vão escolher o que vocês querem aqui hoje. Fez o apelo.
12 pessoas aceitaram Jesus. Depois a Assembleia de Deus levantou uma igreja naquele lugar. Então, mas não estou dizendo para você fazer isso não, pelo amor de Deus. Mas ali funcionou naquela hora. Eu, se eu pudesse, usaria um revólver. Tem alguém para Jesus aqui hoje? Mas não é por força, não é por violência. A palavra de Deus, de maneira alguma, vai permitir isso, de jeito nenhum, né? Eu creio na liberdade de crença e a promovo também. Eu creio, sou a favor da democracia. Eu creio que as pessoas têm que ter liberdade para ir para o inferno também, se quiserem. Nós não podemos impedi-las. Tá? Defendo que cada ser humano deve ter ou pode ter a liberdade de escolher a religião que quiser, ou não escolher religião nenhuma. Jesus nunca forçou as pessoas a segui-lo ou a amá-lo. Né? A Bíblia diz que ele amou o jovem rico, mas não o impediu de ir embora, não forçou para que ele ficasse. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículo 21 e 22. Ao chorar sobre a cidade de Jerusalém, Jesus declarou-lhe: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Isso está em Mateus 23, versículo 37. Se você está assistindo, ouvindo essa palestra, e ainda não tem um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, se ainda não teve um encontro de salvação com Jesus, busque o mais breve possível. Comece pela leitura da Bíblia, principalmente pelos evangelhos, a fim de conhecer a Cristo, a fim de amá-lo e ter nele a vida eterna. E ao ler os evangelhos, a sua reação vai ser essa: que homem fascinante, que homem encantador, que homem atraente, porque Cristo é assim, tem um poder de atração que ninguém tem, nenhum anjo tem. Cristo Jesus é irresistível, por isso que homens e mulheres o amam, e amam até a morte, porque muitos deram a sua vida, preferiram ter o sangue derramado, do que perder Jesus, ou de que se afastar de Jesus, ou negar Jesus. Eu acho isso muito fantástico. Nós vemos isso, ler, para você conhecer a Cristo. Reconheça que você é um pecador, e que precisa do Salvador. Uma paz muito profunda e duradoura vai tomar conta de você. É o que acontece quando uma pessoa é salva por Jesus. O apóstolo Paulo explicou isso com as seguintes palavras, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se o pai dissesse: é amigo do meu filho? É meu amigo. É amigo do meu filho? É meu amigo. Está assim com meu filho? Está assim comigo. Está com meu filho? Está comigo. Porque o pai ama o filho e entregou a ele todo o poder de julgar. Que coisa maravilhosa, né? Nós vemos isso. É pela fé, não é pelo que vemos, sentimos ou apalpamos. Basta crer. Depois que você crer, procure uma igreja evangélica onde Cristo é anunciado e a Bíblia Sagrada é levada a sério, é obedecida. Assim você crescerá no conhecimento de Deus e da sua palavra, e será feliz para sempre. Okay? Quando eu me propus a trazer esse tema sobre a cientologia, é claro que uma das coisas que mais me motivou foi o divórcio do Tom Cruise e a sua ex-esposa, Katie Holmes. E eu quero rapidamente passar alguma informação para vocês. A religião pode ter sido a causa do divórcio de Tom Cruise e Katie Holmes. Ambos se casaram em um castelo na Itália em novembro de 2006. Este foi o primeiro casamento de Katie e o terceiro de Tom Cruise, que já foi casado com a atriz Mimi Rogers por 3 anos e com a Nicole Kidman durante 11 anos, e com essa ele teve 2 filhos. Agora o Los Angeles Times, lá nos Estados Unidos, diz que o motivo para o fim do casamento entre Tom Cruise e a Katie Holmes pode ter sido a discordância de ambos sobre a cientologia e o temor da atriz de que a filha deles, a Suri, se envolvesse demais com a religião. Informou naquela data lá
o site TMZ. O site TMZ é um site de celebridades, sobre o mundo das celebridades aí nos Estados Unidos. Não tem aquele programa aí, acho que na Rede TV, sobre os famosos também, como é que chama? TV Fama? É isso? Eu acho que, eu não assisto, mas eu acho que é isso. TV Fama, então é mais ou menos isso. Então, aí fala dos famosos, esse site também. A Cat, ao contrário de Tom Cruise, nunca se comprometeu 100% com a cientologia e não quer que a filha siga o mesmo caminho do pai. A atriz de 33 anos pediu a custódia legal da filha de 6 anos no processo de divórcio e os documentos foram apresentados em Nova York, especialmente porque, segundo o TMZ, ela não deseja que Tom Cruise controle as decisões sobre ela que tenham a ver com a cientologia. O processo movido por Cat cita diferenças irreconciliáveis para solicitar o divórcio e acabar assim com um casamento de 5 anos. Aí o advogado dela disse o seguinte, o Jonathan Wolf: este é um assunto pessoal e privado de Cat e sua família. A preocupação de Cat continua sendo, como sempre foi, melhor para sua filha, explicou o advogado. Uma sobrinha do chefe da cientologia apoia Cat Holmes e diz que o culto é abusivo a crianças. Essa sobrinha do Miscavige, que é a Dina Miscavige Hill, ela divulgou um comunicado no qual afirma que a educação recebida na igreja da cientologia é ruim e que as crianças são forçadas a trabalhar, e ela fez a seguinte declaração: crescer na cientologia é mental e fisicamente abusivo. Eu só podia ver meus pais uma vez por semana e durante um período fiquei anos sem vê-los. Nós recebemos uma péssima educação de professores sem qualificação, somos forçados a trabalhar, forçados a nos confessar e a ficarmos presos em nossos quartos. É muito improvável que Suri Cruz teria o mesmo tratamento que eu recebi por causa do status de celebridade de seus pais. Então, ela acha que a filha do Tom Cruise seria poupada porque ele é muito famoso, né? Mas qualquer organização que é capaz de tratar mal e negligenciar as necessidades de uma criança e que tem um longo histórico de separar famílias, não é lugar para uma criança. Como mãe, ofereço apoio a Cat e desejo a ela toda a sorte que ela vai precisar para fazer o que é melhor para ela e para sua filha, escreveu aí a Dina. Eu também quero sugerir que você preste atenção na refutação bíblica, porque ela está muito rica, ou diria, ela apresenta muitos versículos da Bíblia. Familiarize-se com isto, porque aquilo que foi apresentado sobre os anseios do coração humano, sobre a necessidade da salvação, sobre a pessoa de Cristo, praticamente se aplica a muitos outros grupos religiosos ou religiões que circulam por aí. A maioria das seitas, elas fazem o seguinte: elas desconstroem, né? Negam a divindade de Cristo e pregam a salvação pelas obras. Muitas seitas, muitos grupos religiosos funcionam assim. Os grupos religiosos controvertidos negam a divindade de Cristo e promovem a salvação pelas obras. Então essa refutação vai ajudar você. Familiarize-se com estes textos, ok?